Quais são as dificuldades na implantação dessa nova lei? Quem já está estagiando, passa a valer desde agora ou só quando renovar o contrato? É interessante essa questão, né? Porque é até uma regra do sistema jurídico do Brasil que a lei nova não se aplica retroativamente. Então, essa lei, ela passou a vigorar a partir da data da sua promulgação, em setembro de 2008. Então, aqueles estagiários que já estavam sendo regulamentados pela lei antiga continuam, ainda que ultrapassem a data de vigência na lei. Vamos imaginar que alguém fixou um estágio em agosto, né, em julho, no início do semestre, no segundo semestre do ano passado. E esse estágio teria duração de 1 ano, 2 anos. Isso vai se estender na vigência da lei anterior. Então, ela só passa a valer para os novos estágios e para as renovações que, porventura, não tenha, que possam ser feitas com base na lei anterior. Como as empresas estão reagindo a essa nova lei? Ficou mais fácil ou mais difícil conseguir um estágio? É interessante que aí se ouve dizer, aí eu responderia a você, até com base no que a mídia tem noticiado e algumas conversas com alguns empresários, né? Muitos entendem que não alterou muito. Aí a questão das cotas, que é um percentual que deve ser respeitado, mas para o estagiário a nível universitário isso não tem implicação. A modificação é esse controle mais efetivo por parte das instituições de ensino nas empresas. Isso, algumas empresas não têm esse aparelhamento para ter esse controle dos estágios. Então você teria que ter ali alguns profissionais, alguns monitores para estar ali verificando o andamento desses estágios. Então, isso haveria necessidade ali do pessoal um pouco na área de recursos humanos, ou coisa que o valha ali de treinamento, para estar fazendo esse acompanhamento. No restante, não houve assim um acréscimo de custo para as empresas, não houve nenhuma outra situação que pudesse dizer, olha, as empresas agora vão estar desestimuladas. Evidente, onde havia ali um estagiário que, pela lei antiga, ele poderia trabalhar, por exemplo, 8 horas, apesar da lei antiga não falar da jornada máxima, mas se utilizava essa jornada de 8 horas, ele vai ter que reduzir a quantidade de estágio. Possivelmente pode até implicar em contratação de mais estagiários. Então eu não vejo aí a questão da jornada e até o próprio recesso, que foi um direito conferido aos estagiários, que vem inibir a contratação. Até porque, é sabido, e aqui na nossa região isso é muito comum, as grandes empresas têm um programa de estágio extremamente importante, que desenvolve um papel social até muito importante. Eu posso, se me permite, eu posso falar do exemplo pessoal. No início da minha carreira, eu fui estagiário na Pirelli, em Santo André, né? Lá havia um departamento jurídico, à época, bastante expressivo na área trabalhista. Eu me tornei estagiário, depois fui efetivado, e tudo, na verdade, era em função desse programa. Me recordo que lá nós tínhamos estagiários no direito, na engenharia, na área de jornalismo, de comunicação interna. Então, todas as áreas do conhecimento, tirando pela Pirelli, nós verificamos que tinha ali a oportunidade de trabalho para todos. Então, me parece que as empresas devem continuar com isso, até porque o que se observa com relação ao estagiário é o quê? Quando você está num setor de uma empresa, quando você está no departamento jurídico, ou no próprio escritório, o estagiário, bem ou mal, ele é uma oxigenação, ele é uma renovação. Quer pela idade, que é sempre mais jovem, quer pelas ideias, e quer pelo conhecimento que ele traz, pelas discussões. Ele, na verdade, muitas vezes ele traz as discussões de dentro da universidade para dentro dos departamentos das empresas, dos escritórios. Isso me parece que é muito importante. Na verdade, é uma troca, não é? As pessoas que têm essa abertura para o conhecimento, ao mesmo tempo que está passando o conhecimento para o estagiário, ao mesmo tempo que está dando prática para o estagiário, consegue absorver muita coisa dessa vida acadêmica que o estagiário vivencia. Por outro lado, os profissionais liberais agora podem contratar estagiários também. Isso deve balancear uma possível diminuição nas vagas de estágios já existentes? Eu entendo que não, Mariana. Eu acho que a lei anterior ela não falava do profissional liberal, né? Ela dizia apenas de escritórios que tivessem personalidade jurídica, como pessoa jurídica. Eu acho que aí, ao contrário, eu acho que vem possibilitar os estágios em escritórios de pessoas físicas
como os advogados, os médicos, os dentistas, sem a necessidade deles se constituírem pessoas físicas. Na verdade, isso eu acho que já veio regulamentar uma situação que já ocorria na prática. Né? Dizia você do exemplo dos escritórios de advocacia. Né? Mesmo como pessoa física, os escritórios têm os estagiários. A procura é muito grande por essa demanda e há uma necessidade muito grande desses estágios. Então, veio só, me parece que, permitir uma situação que na prática já acontecia. Como vejo às vezes que acontece em escritórios de dentistas, por exemplo, né, em consultórios de dentistas, onde tem lá o estagiário, e aí eu acredito que foi aumentar o leque de oportunidades, de possibilidades para o estagiário. Os escritórios de advocacia, a OAB já permitia que eles contratassem estagiários, mas com um requisito próprio da advocacia, que é o escritório ter lá uma inscrição na ordem dos advogados. Né? Então, ali há alguns requisitos, uma biblioteca com uma quantidade mínima de livros, o escritório preenchendo ali alguns requisitos, ele já tinha essa possibilidade. E para você ver, na minha atividade da advocacia, o estagiário ele tem um status, podemos dizer assim, porque a OAB confere a ele um documento, né, onde ele tem determinadas prerrogativas, determinados direitos. O estagiário pode retirar um processo do fórum, o estagiário pode acompanhar uma audiência. Então, a partir do momento que ele está no 4º ano do curso, ele já tem essa chamada atuação como estagiário, que é prevista na lei que regula a atividade do advogado. E assim, pelas novas leis, as instituições de ensino agora têm mais responsabilidades quanto ao estágio. Quais são as obrigações das escolas e universidades para com o estagiário e com a empresa que concede o estágio? Essa é uma modificação interessante. Até se você me permitir, até aqui é um cacuete de advogado, sempre procurar consultar a lei. E com relação às instituições de ensino, eu trouxe aqui para esse nosso bate-papo a lei, onde lá no artigo 7º, ela elenca em 7 itens essas obrigações da instituição de ensino. Aqui me parece que pode ser uma situação que pode gerar, vamos dizer assim, não diria um custo, mas um ônus maior para a instituição de ensino. Então, se me permitir, rapidamente eu te diria o seguinte. Primeiro, uma primeira obrigação da instituição de ensino seria a celebração do termo de compromisso. Isso não há novidade, já havia o termo de compromisso anterior, só que a lei aqui ela exige um termo de compromisso mais detalhado, ou seja, aquilo que a instituição de ensino pretende para o seu estagiário, para o seu estudante. Ela tem a obrigação agora de avaliar as instalações da empresa ou do escritório onde haverá o estágio. Isso não havia. O que é interessante aqui, em termos, aí uma avaliação em termos pedagógicos, institucionais, ela tem que indicar um professor orientador para que ele acompanhe o estagiário, o desenvolvimento do estágio na empresa. Isso aqui pode trazer uma modificação no sentido que as instituições de ensino vão ter que adaptar essa situação. Eu estou na vida acadêmica aí praticamente 15, 17 anos, nunca ouvi falar dessa figura do professor orientador do estágio. Você tinha esse orientador no tomador do estágio. Então, agora passou também a instituição de ensino a ter essa responsabilidade. Tem também uma obrigação aqui presente na lei, que é receber um relatório de atividades do estágio, né? Tanto por parte do estagiário como por parte da empresa. E diria aqui, para finalizar, que eu estou dando uma passada geral aqui, ela ter aqui que comunicar à empresa, comunicar aos órgãos responsáveis pelo estágio, de alguma modificação na sua atividade curricular, de alguma questão de importância que venha influenciar no estágio. Então, aí, eu acho que essa pergunta que você me fez é interessante nesse ponto. A lei traz obrigações para as instituições de ensino que antes não havia. E aqui, a necessidade do cumprimento dessas obrigações.